Olá, muito boa tarde, muito bem-vindos. Eu sou a Ana, hoje estamos aqui em mais uma rúbrica de conversas de coração aberto. A nossa convidada é Isabel Castro. Ela vai falar sobre intuição, sobre esse poder que todos nós temos e que muitas vezes deixamos de utilizar e até deixamos de acreditar que o temos. A Isabel é mestre terapeuta de Reiki, e é comunicadora telepática, e ela tem o seu próprio espaço, na zona norte do país, e trabalha muito ultimamente com cursos e formações a nível e com a temática da intuição. Vou passar a palavra, alguma dúvida que tenha? Contexto, porque, embora seja mestre e terapeuta Reiki, há aqui uma razão pela qual eu estou aqui a trabalhar mais na parte da intuição. Eu quando era mais pequena, eu tinha muita sensibilidade às energias, tudo que me rodeava. Aliás, como todas as crianças têm, algumas são mais expressivas que outras. Eu era bastante expressiva. E depois tinha uma outra coisa, eu sou sensitiva, que significa que eu sinto muito mais as energias, e sou empática, que significa que eu também sinto as energias dos outros, as emoções dos outros, dos lugares, dos animais, como se fossem minhas. E então, na infância, principalmente quando nós temos pessoas que nos rodeiam, que não entendem também aquilo que se está a passar, torna-se um pouco difícil de gerir. Então eu tinha demasiados estímulos externos, né? E não conseguia lidar com tudo aquilo que eu estava a receber, e durante 12 anos da minha vida tive ataques de pânico constantes, e foi uma época um bocado dolorosa até para os meus pais conseguirem dar-me o apoio que eu podia estar a precisar, né? Porque era tão sensível ao extrafísico, à informação que me rodeava, que isso provocava-me um excesso de estímulos, e então não conseguia gerir isso muito bem, e isso provocava-me alguns ataques de pânico, alguns que eram constantes. Era tipo todas as noites havia um episódio de um pânico. Depois, mais tarde, pronto, as coisas foram evoluindo, e eu agora não vou também estar agora a explorar muito essa parte. Na minha adolescência, entretanto, já com muitas situações e muitas experiências e muitas histórias para contar, eu decidi que precisava de procurar informação, precisava de aprender porque é que eu era assim, porque é que eu tinha tantos estímulos, porque é que eu via tanto, porque é que eu ouvia tanto, porque é que eu sentia tanto. Então comecei a estudar e comecei a pesquisar, e a informação começou-me a chegar também de diversas fontes. A gente costuma dizer que quando nós iniciamos um caminho e colocamos uma intenção, todo o universo conspira a nosso favor. E eu comecei a receber, quando eu realmente coloquei essa intenção de, ok, agora preciso de saber isto, eu tenho que explorar, vou explorar, vou conhecer mais, a informação começou a chegar, e eu comecei a perceber que realmente isto não era algo de extraordinário. Havia mais pessoas como eu, que também estavam abertas a receber a informação através do extrafísico, e que havia formas de lidar com isso sem ter que entrar em pânico, sem ter que ter medo, sem ter que, sei lá, de fugir ou negar tudo isso. E então fiz esse caminho, passei por diversos mestres, digamos assim, ou mentores, pessoas que me inspiraram muito, incluindo alguns cursos que eu fiz depois, também mais para a frente, mais tarde, para aprofundar todo este conhecimento. E em 2012 entrei em contacto com o Reiki, e posso dizer que o Reiki, esse ano foi um marco, essa altura em que eu entrei em contacto com o Reiki e fiz a minha primeira formação do nível 1, foi realmente quando houve uma das maiores transformações da minha vida, e foi quando eu comecei a perceber que ainda podia ir mais a fundo, e foi quando eu mergulhei e continuei, e durante alguns anos estudei e aprofundei mais este conhecimento do Reiki, que me ajudou a abrir portas também para estudar outras coisas, incluindo a comunicação telepática, que era algo que eu também já tinha em mim e que em criança fazia com toda a naturalidade, e depois com o tempo fui
rejeitando ou deixando de adormecer, não é? Porque quando nós somos crianças, nós somos muito expressivas e dizemos tudo aquilo que vemos porque é tudo natural, não é? Mas depois temos os adultos com todas as suas crenças que, embora não seja com maldade, com os comentários que fazem, acabam por fazer com que as crianças acabem por desligar um pouco esta parte. E é do, ai, não digas isso é tudo da tua cabeça, isso é tudo imaginação, né? E mesmo não querendo, aos poucos eu fui desligando um bocadinho essa parte. E mais ou menos há cerca de 2 anos reacordei, digamos assim, com o Reiki. Eu já tinha começado novamente a sentir esta ligação com os animais e com as plantas, com os cristais, e já estava a retomar esta capacidade que nós temos também de comunicar com outros seres. E pronto, e com essa formação também fui buscar algumas peças perdidas para completar o puzzle todo, e foi aí que eu também comecei também a trabalhar um bocadinho mais nesta parte. O que é que isto fez? Tudo isto, todos estes anos, deram-me alguma experiência, que eu também fiz muitas experiências, não é? Muitas práticas, mergulhei muito em muitas coisas. Deram-me estes conhecimentos para eu agora poder estar aqui a partilhar alguma informação e algum conteúdo, e a estar a ajudar algumas pessoas também a desenvolverem a intuição, para poderem também estarem mais abertas em receberem a informação extrafísica. Porque quando nós estamos abertos, nós estamos também alinhados mais com a nossa essência, conseguimos entrar em contacto connosco, porque todo o trabalho que eu faço com os meus alunos, para trabalhar em intuição, para se abrirem mais à intuição, também é um trabalho muito profundo interior, de autodesenvolvimento, de remoção de bloqueios emocionais, de crenças, de vivências, e tem sido um caminho muito, muito bonito que nós temos feito, de contacto e de reabertura ao extrafísico. Porquê? Porque a intuição, como eu disse, é algo que já está em nós. Toda a gente tem esta capacidade, não é? Não é algo que é preciso ter alguma capacidade muito especial, ou ser uma pessoa divinamente inspirada, às vezes, como se diz. É algo que é natural do ser humano, só que nós esquecemos, ao longo do tempo, esquecemos de usar esta capacidade que nós temos. Mas nós temos muitas histórias, principalmente nas histórias ancestrais, das tribos e tudo mais. Esta capacidade está lá, nas histórias que contam, na cultura que eles têm. Por exemplo, os índios americanos falam muito desta ligação e da capacidade de ouvir a natureza, de receber informação dos animais, de estar ligado de saber ouvir o vento. Tudo isto é uma ligação intuitiva com a natureza, é uma intuição desenvolvida. Temos também exemplos de outras zonas, de outras culturas, como a cultura celta dos druidas, que eles também estavam muito ligados à natureza e também usavam muito esta abertura ao extrafísico. São tudo exemplos que isto não era uma coisa que não era conhecida, que não é conhecida, que se está a falar agora. Nós fomos esquecidos por isso. Não é nada de woo-woo talk, como se costuma dizer. É algo que realmente é bastante real. E embora não se veja, nós podemos desenvolver, nós temos essa capacidade. Mas há coisas que nos bloqueiam para isso. E o que é que nos bloqueia, a maioria das vezes? A nossa cultura, não é? A nossa cultura, aquilo que nós acreditamos ou que aprendemos, que é a realidade, as nossas vivências, aquilo que nós vamos vivendo e que vamos absorvendo como sendo verdade, aquilo que os adultos nos vão transmitindo ao longo do tempo que nós vamos crescendo, não é? Principalmente na nossa infância. Como eu disse, as crianças estão muito abertas, mas depois com o tempo acabam por fechar, porque ouvem estas expressões do isso é tudo imaginação, isso é tudo da tua cabeça, não digas isso é um disparate. E acabamos por fechar e até esquecer que tínhamos essas capacidades, esta capacidade bem desenvolvida e bem aberta, sem bloqueios.
mais coisas que podem bloquear-me. Depois podemos também chegar à fase de que, por exemplo, ok, eu reconheço que eu tenho esta capacidade e eu quero trabalhá-la. O que é que me pode dificultar este trabalho? Por exemplo, querer muito e ficar com muitas expectativas acerca do processo de como é receber informação através do extrafísico, como é que a intuição funciona, forçar as coisas a acontecerem de determinada maneira, querer muito ver de uma certa, ou receber informação, porque às vezes as pessoas têm definido que receber informação através do extrafísico é daquela forma, e então querem receber daquela forma. E como não encaixa dentro daqueles parâmetros, já não estão a receber informação, já não veem, já não sentem nada. Outra coisa é deixar o racional interferir, porque a nossa intuição é quase... como é que eu ia te explicar isto? A nossa intuição funciona desligada da razão. E se durante o processo em que nós estamos abertos a receber informação de forma intuitiva, procuramos explicações para aquilo que está a acontecer, no momento em que ele está a acontecer, vamos bloquear muita informação. Isso é mais uma das coisas que acontece a quem quer desenvolver a intuição. Durante o processo, estar de forma racional a tentar explicar tudo aquilo que está a acontecer naquele momento. Por isso, deixar a parte racional um bocadinho de parte, que é uma das coisas que eu também ensino, é afastar um bocadinho o racional durante todo este processo, facilita depois também a abertura da nossa intuição e o receber informação de forma intuitiva. Ana, tu vais fazendo perguntas. Ok? Pronto, isto são alguns dos bloqueios que as pessoas podem ter. Esta parte do não conseguir. Outras vezes é o medo. As pessoas às vezes não querem entrar neste trabalho porque têm medo daquilo que podem ver ou de sentir, ou porque ouviram histórias, ou porque, como não compreendem muito bem como é que isto funciona, às vezes têm medo, então preferem deixar não vou fazer isso porque eu não sei o que é que eu vou encontrar, é melhor estar quietinho. Esquecem-se que esta capacidade é mesmo como se fosse um sexto sentido. Eu não gosto de chamar sexto sentido porque as pessoas têm uma definição muito própria do que é o sexto sentido. Mas isto é como se fosse um sentido extra que nós temos. Faz parte de nós. Rejeitar essa parte é estar a rejeitar uma parte de nós mesmos. Então, para nos sentirmos, para nós estarmos mais completos, para nós estarmos mais alinhados com aquilo que nós somos, ou desenvolver esta parte da intuição também é algo que nos ajuda a isso, para estarmos mais alinhados. Quanto mais alinhados, quanto mais abertos nós estivermos, com a nossa intuição mais desenvolvida e mais aberta, mais alinhados nós vamos estar com a nossa essência, com a nossa verdade. E, por exemplo, a tomada de decisão vai ser uma tomada de decisão muito mais de acordo com aquilo que tu és, com aquilo que é o teu propósito, e vai estar muito mais alinhado com o teu porquê, daquilo que tu nasceste para ser aqui nesta terra, nesta experiência, desta vida, na tua missão. E agora, perguntas-me, como é que fazemos isso então? Como é que nós desenvolvemos a intuição? É assim, mas antes disso, desculpa, deixa-me só... Isa, desculpa, antes de tu dizeres isso, deixa-me só fazer-te uma questão. Tu dizes que facilita muito o processo de desenvolver a intuição, deixar a parte racional e não colocar, não pensar... Existem maneiras práticas de nós fazermos isso? Sim, era isso que eu ia falar agora. Pronto, desculpa. Sim, ok, sim. Então segue. Ok. Então lá, segue. Porque há muitos caminhos, como eu estava a dizer, há muitas formas de chegarmos lá, como se costuma dizer, há muitos caminhos para Roma. Mas um dos trabalhos que é importante fazer é aprender a desligar um bocadinho o nosso racional. E como é que nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos fazer isso com muito bem através da meditação. Por exemplo, a meditação ajuda-nos
a gerir melhor os nossos pensamentos e a acalmar um pouco a nossa parte racional. E quem medita com regularidade sabe que acaba por... A meditação ajuda-nos a sermos espectadores da nossa própria mente, dos pensamentos que surgem. Quando nós conseguimos treinar esta parte de nós sermos apenas observadores dos nossos pensamentos, estamos também a ajudar que, quando nos chegar informação de forma intuitiva, vamos estar muito mais conscientes, porque não vamos estar a deixar essa parte racional que tem a necessidade de explicar tudo, de arranjar justificações para tudo. Nós vamos estar um bocadinho mais afastados. Porque ao treinar este sermos observadores, vai nos dar a possibilidade de nós estarmos, por exemplo, eu vou usar aqui não é bem uma metáfora, mas mais uma imagem. Imagina que estás a observar um lago, não é? E o lago está completamente calmo. Tu és apenas observadora do lago. O lago é a tua mente. De vez em quando há umas ondinhas que surgem. Essas ondinhas são os teus pensamentos. E de repente há uma onda maior. Imagina que essa onda maior é a informação que te está a chegar de forma intuitiva. Como tu estás treinada a ser observador, tu vais começar a perceber um bocadinho melhor e a distinguir um bocadinho melhor o que é do teu pensamento, o que é que não é, se é informação intuitiva ou não. E depois, para além disso, durante este processo nós aprendemos a receber essa informação de forma a interferir o mínimo possível, porque não interferir de todo é sempre difícil, porque nós próprios já somos um filtro. Já vamos captar a informação e essa informação, quando nós tivermos consciência dela, já vai ter ali um pequeno filtro que somos nós mesmos. É quase impossível não haver alguma distorção. Mas quanto menor a distorção, melhor, não é? Então este treino, através da meditação, sermos apenas observadores, vai nos dar esta sensibilidade para perceber e para nos podermos conter um bocadinho, sem que nos deixemos envolver demasiado. É como se estivéssemos a ver um filme. Então estás a receber a informação, estás apenas a observá-la. E depois de a receberes no total, na totalidade, aí sim é que podes depois de receberes e registares que recebeste, e aí vais olhar para ela com outros olhos. Outra coisa que se utiliza muito também para treinar, ainda na parte do desligar um pouco o racional, porque eu acho que esta primeira parte é o passo fundamental para começarmos a ter maior abertura, é começarmos a treinar esta parte da nossa mente para sermos observadores. Para além da meditação, eu acho que a prática do mindfulness é extremamente importante, porque é outra forma de nós nos treinarmos a desligarmos um pouco dos nossos programas automáticos, de estarmos a viver no passado agarrados a momentos, a fazer replay muitas vezes de momentos que já foram, envolvidos naquele novelo de emoções, de situações, de diálogos, ou então preocupados com o que vai acontecer amanhã, não é? Algum acontecimento, alguma reunião, algum trabalho, as arrumações que eu tenho que fazer, amanhã vou ter que passar a ferro, não sei o quê, e agora o miúdo está a chorar e agora está doente, se calhar amanhã vou ter que ir ao médico com ele. Com a prática do mindfulness, nós trazemos a nossa atenção para o aqui e agora. Estamos muito mais presentes no momento e acabamos por conseguir também treinar um pouco este apego que nós temos às preocupações, não é? Nós temos muita necessidade de ter a mente sempre ocupada. E então com o mindfulness nós arranjamos também uma forma de treinar a estarmos mais presentes, de consciência plena, de atenção plena. Isso também nos ajuda a estar com maior serenidade a olhar para o lago. E quando surgir uma nova onda, não vai surgir aquela preocupação do isto já me aconteceu há uns anos atrás, quando aquilo não sei o quê, não é? Ou então, o que é que será isto? Não, que isto já quer dizer que amanhã vai acontecer qualquer coisa. Não sei. Durante todo o processo, não é? Conseguimos desligar ou afastar-nos um bocadinho desse tipo de coisas que surgem na nossa mente. E eu acho que este é, por exemplo, um dos primeiros passos a dar. É treinar o nosso racional a não estar tão ativo e não tomar conta de tudo. Porque nós temos
muita coisa a surgir. Nós temos mais de 75 mil pensamentos por dia. E a maior parte desses pensamentos, creio que 95% desses pensamentos, vêm do inconsciente. Nós não temos controle sobre eles. Estão a rodar em modo automático. E há pessoas que têm pensamentos iguais todos os dias. Há sempre um grupo de pensamentos que se repete. E que vai repetindo e repete-se durante dias, semanas, meses, anos, uma vida inteira. Se a pessoa não fizer este trabalho de ser observador e muitas vezes ir resolvendo, porque esses pensamentos surgem por uma razão, vai estar sempre embrenhado nestas coisas e não vai conseguir fazer trabalho nenhum, ou não vai conseguir, vai estar em piloto automático, não é? Controlado por tudo aquilo que vai surgindo, programações que estão no inconsciente e que surgem com estes pensamentos, e não vai estar suficientemente calmo e sereno e centrado para depois poder ser o observador que recebe informação de forma imparcial. Ok? Mais uma coisa que eu também gosto de falar um pouco sobre o trabalho com a intuição é trabalhar a nossa parte de imaginação criativa. Posso, Lisa? Antes que sigas o raciocínio, está aqui duas questões que estão na direção daquilo que estavas a falar, deixa-me só colocar-te-as. Está aqui um senhor, o Nuno, que pergunta: quando nos observamos, vemos o futuro real ou o imaginário? Ele pergunta se quando nos observamos o que vemos é o futuro real ou é o imaginário? Quando somos observadores da nossa... O que eu estavas a falar é que devíamos, uma maneira do racional é nós sermos observadores da nossa... dos nossos pensamentos, sim. Correto. E ele pergunta-se, quando nós somos então esses observadores, se o que estamos a ver é realmente a realidade ou é a imaginação? Ok. Qual é a diferença? Aí há uma linha muito ténue entre aquilo que é a nossa imaginação e aquilo que é a informação intuitiva. Há sempre, assim, 100% de certeza é difícil de dizer. Uma coisa que acontece é que o sentir é uma ferramenta também que nós trabalhamos com os meus alunos. Eu trabalho muito essa parte, porque é importante. Isto tem a ver sempre com o desligar a razão. Quando nós trabalhamos o sentir, nós estamos a trabalhar uma parte de nós que não está tão associada ao racional. O racional é um bocadinho mais ausente de emoção. E quando nós colocamos a informação e a sentimos, é quase impossível não perceber se aquilo está alinhado connosco ou não. Aquilo que eu digo é a minha visão. É a minha visão, de acordo com a minha experiência. Pode haver outras opiniões, pode haver outras formas. Mas aquilo que eu consigo perceber e aquilo que eu já trabalhei até hoje, uma forma de tu perceberes se essa informação é verdade ou não, uma forma de nós percebermos que esta informação está ou não de acordo com a nossa realidade, é senti-la e perceber como é que o corpo responde a essa informação. Porque definir aquilo que é real ou não é real é muito subjetivo, é muito pessoal. Aquilo que é real para mim pode não ser real para ti. A realidade é uma coisa muito subjetiva. A realidade é aquilo que eu vejo e muitas vezes essa realidade está toldada por memórias, está distorcida por crenças e, portanto, a minha realidade, aquilo que eu consigo definir e explicar é que se vibra com a minha essência, se está alinhado com a minha energia, com aquilo que eu sou dentro, no mais puro que eu sou, então, ok, é a minha realidade, pertence àquilo que eu sou. E como é que tu consegues ver isso? Pegas nessa informação, colocas no teu peito e sentes a resposta que vem. No sentir só, sem querer racionar, lá está, com a ausência no racional, sem querer explicar porquê, como é que veio, como é que eu sei isto, ou como é que aconteceu, qual é a lógica. Não há nada disso. É colocar e sentir.
E como é que eu percebo que está alinhado comigo ou não? Quando está alinhado comigo, o meu corpo relaxa. Eu sinto-me mais leve, é uma informação leve, agradável. Dá-me até um certo pico de excitação, de querer, às vezes, se for uma ideia, algo que eu possa fazer, pôr em prática, até uma certa excitação de querer, uma ânsia de querer pôr aquilo em prática, porque está tão alinhado comigo, eu fico tão entusiasmada. E quando não está alinhado comigo, quando não pertence à minha essência, quando não está alinhado com a minha vibração, o meu corpo contrai. Por vezes há quem já tenha relatado algumas dores no corpo, quando é algo mesmo forte. Sente-se um certo peso. Quando se tenta pensar em associar, por exemplo, alguma cor, fala-se sempre de cores em tons muito escuros e muito pesados. Há, por vezes, até associações a texturas mais desagradáveis. É tudo um conjunto de sentir que nos dá a informação se aquilo é realmente pertencente à nossa realidade ou não. E quando eu digo, volto a reforçar, quando eu digo a nossa realidade está alinhado com a tua essência, com aquilo que tu és, com a tua energia. E a forma mais eficaz que eu conheço de tu perceber se isso está diretamente relacionado contigo, se é para ti, se é da tua realidade, da tua essência, é através do sentir. É através de sentir, sem querer explicar, sem querer lógicas, sem querer nada disso. É apenas sentir e perceber qual é a resposta. É colocar no peito, esperar e ver. Qual é a resposta? O que é que vem? A Tânia pergunta, na meditação guiada, uma vez que estamos a atender a indicações verbais para visualização de um certo cenário, ela pergunta se consideras ser este tipo de meditação que ajuda e que vai ajudar no treino da intuição. Porque o que ela diz é que quando nós estamos a ser guiadas, isto leva ao treino da intuição, esta meditação? Depende das meditações. Há muitas meditações com muitos propósitos. Okay? A meditação guiada normalmente tem sempre um objetivo, agora depende desse objetivo. Não é? Eu quando falo de meditação, certo, falo da meditação mais pura, muitas vezes sem guia, sem ser guiada, sem utilizar... porque nós quando falamos da meditação guiada, muitas vezes é a meditação que utiliza a imaginação criativa. E dentro da criação de imagens, de cenários, de caminhos, de experiências, há um propósito para que essa pessoa, ao fazer esse exercício de imaginação criativa, essa meditação guiada, vá fazer um caminho para ter uma certa experiência, até de uma libertação, de uma cura, de uma limpeza. Agora, depende muito de que tipo de meditação é que ela está a fazer, não é? Se está a fazer uma meditação que ajuda a estar em conexão mais com ela, com o centro, com a sua essência, acho que sim, pode ajudar sim, a estar mais conectada com a intuição. Ou meditações que ajudem a desligar o racional, meditações que ajudem a limpar blocos de crenças, de medos, mesmo que não estejam diretamente ligadas com o exercitar da intuição, podem sim ajudar a pessoa a ficar mais alinhada. Por exemplo, eu comecei a ficar mais alinhada com a minha intuição, embora já tivesse muito esta capacidade ostentativa, mas comecei a notar muitas diferenças a partir do momento em que eu comecei a praticar Reiki, a fazer autotratamento. A partir do dia em que eu fiz a primeira sintonização e comecei a aplicar, fazer autotratamento, a estudar e a aprofundar esta filosofia de vida, digamos assim, né? Eu comecei a alinhar mais. Porquê? Porque o Reiki também ajuda a remover estes bloqueios com mais facilidade. E por isso, se ela faz meditação guiada, tem tudo a ver com qual é o propósito dessa meditação, qual é o objetivo. Se o objetivo da meditação for ajudar a remover bloqueios, é ela estar mais em contacto com ela própria, com a sua essência, sim, pode ajudar a abrir um pouco mais e estar um bocado mais em contacto com a intuição. Ok, eu estava a falar da imaginação criativa, que agora até se cruzou um pouco com esta pergunta, não é? A imaginação criativa é mesmo isso, é usarmos a imaginação de forma intencional para criarmos e abrirmos um pouco esta nossa parte que não tem tanta interferência do lógico. Né? E se nós formos a observar as crianças nesta parte, né, elas são extremamente imaginativas. A imaginação funciona como
sei lá, né? Qualquer coisa que a gente fala com elas conseguem abrir a imaginação a mundos novos. E nós, com a nossa imaginação criativa, conseguimos também exercitar um bocado a mente a receber informação em certos formatos, porque é o que eu já disse, às vezes as pessoas têm definidas uma certa forma de receber informação. Há pessoas que acham que receber informação de forma intuitiva é ver imagens, outras acham que é receber palavras, ou frases, ou textos, ou outras pessoas acham que é só ouvir sons. E uma pessoa que realmente esteja aberta à intuição e tenha esta capacidade bem trabalhada e bem desenvolvida pode receber informação de qualquer forma. Hoje pode receber informação de forma visual, e aí é o que nós trabalhamos com a imaginação criativa, mas não só. Pode receber informação em forma de som, em forma de sensações físicas, de emoções, de cheiros, de sensações de tato, de texturas. Por exemplo, eu costumo dizer, são os 5 extrafísicos, os nossos sentidos extrafísicos, nossos 5 sentidos estão presentes também na nossa camada energética. Da mesma maneira que nós exploramos o mundo físico com os nossos 5 sentidos, nós também conseguimos explorar o extrafísico com os 5 sentidos extrafísicos. Ou seja, nós conseguimos receber informação energética que se traduz em sensações visuais, auditivas, de tato, de paladar. Okay? E com a imaginação criativa nós conseguimos intencionalmente treinar e estimular esta forma de captar informação. E muitas vezes, quando nós estamos a fazer exercícios ou meditações guiadas que utilizam a imaginação criativa e que depois nos deixamos levar, às vezes até as pessoas começam a dizer, epá, eu deixei de te ouvir, comecei a ver outras coisas, comecei a receber outras imagens. Isso provavelmente é a informação que te está a chegar de forma intuitiva. Muitas vezes a energia que te chega que te faz entrar em contacto com uma parte de ti que estava esquecida, por exemplo. Outras vezes são blocos de informação que tu recebes de forma intuitiva e a tua forma de processar essa informação é encaixá-la dentro dessa imaginação. Tens um bloco de informação intuitiva que está no meio desse exercício todo de imaginação criativa. E muitas vezes parece que vem assim um bloco de informação, uma imagem que não faz sentido nenhum no meio de tudo aquilo. Provavelmente é alguma informação que chegou de forma intuitiva e a tua forma de processar isso é encaixar aquilo naquele momento ali. Os exercícios de meditação com a imaginação criativa ajudam-te a estimular este tipo de experiência e de tu depois, com o tempo, começares a perceber se estás ou não a receber informação de forma intuitiva ou se estás apenas a imaginar. Mas, como eu disse, entre a imaginação e aquilo que tu estás a receber é uma linha muito ténue e muitas vezes é difícil de perceber efetivamente o que é que foi da nossa imaginação e o que é que foi de forma intuitiva. Depois há exercícios que nós fazemos para nos ajudar a ganhar alguma confiança na forma como nós recebemos a informação, exercícios para fazer leituras intuitivas e depois confirmarmos se efetivamente a informação que nós recebemos é verdade ou não, se corresponde àquilo que nós vimos, se foi também interferência da imaginação ou não. Depois há um trabalho todo à volta de tudo isso. Eu agradeço o convite. Assim, neste momento as inscrições estão fechadas. Eu tenho duas fases, digamos assim. Tenho uma fase que é um programa de 14 dias, que eu chamo-lhe o desafio, o projeto Intuir, em que em 14 dias dou um caminho para as pessoas começarem a alinhar com a intuição, e é um caminho de 14 dias, é bastante intenso, mas também é muito interessante, porque quem realmente se compromete tem resultados. Nos encontremos outra vez. Obrigada a vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos. Para já ficamos por aqui. Obrigada eu. Um bom resto de dia para todos. Fiquem bem. Voltamos em breve. Tchau, Isa. Tchau. Tchau, beijinhos. Tchau. Obrigada. Beijinhos. Tchau.